letra. É que tá barato o dólar, então tá tudo rolando macio aí, né? O doutor André Frois. Posso falar do Cruzeiro aqui? Vocês me autorizam? Sim. Me autorizam? Cruzeiro contra o Santa Fé. E aí o União Santa Fé, no momento turbulento, vocês viram aí no início do programa, o Gabriel trazendo, que o Gonzalez preocupadíssimo, vice-lanterna, não existe vice-lanterna, né? Penúltimo colocado, com o mesmo número de pontos do último colocado, e aí, no confronto, ainda perdeu para o último colocado. Veja só a situação do União Santa Fé. Aí lá na rádio há pouco, porque nós estamos todos os dias, de 11 ao meio-dia, com o Band News na área, lá na Rádio Band News, 89.5 no Dial e também no YouTube, aqui mesmo no nosso YouTube da TV Band Minas. E aí, a pergunta era, é favorito, é muito favorito e tal? E também pode acontecer mudanças, essas mudanças podem acontecer para o jogo de logo mais. A pegada era favorito, muito pouco, favorito, muito favorito ou favorito? Para mim, muito favorito, diante dessas dificuldades aí do União Santa Fé. Mas e você, Valuzeiro? Eu acho o Cruzeiro favorito. Contra o União Santa Fé, em que pese a fase que o time está passando agora. Esse favoritismo e a fase do Santa Fé, nada tem a ver com o jogo que o Cruzeiro precisa fazer na Argentina. É um clube que não está entre os maiores da Argentina, mas tem um torcedor muito fanático, então vai ter aquela atmosfera realmente de apoio das arquibancadas, deve ser um público em torno de 25, 30 mil, é o esperado, vejamos se isso se confirma. E eu tenho uma expectativa de muitas mudanças do técnico Leonardo Jardim para esse jogo. Não acho que ele vai repetir. Aliás, eu quero até fazer o seguinte exercício e farei aqui. Quando o Leonardo Jardim vai repetir uma escalação. E isso para mim, diferente de muitos que têm apego com jogadores em posições corretas, tem que ter o 11 ideal, eu não tenho o menor apego, eu tenho apego ao desenvolvimento de uma equipe, ponto. Então eu acho que ele não vai repetir o Cruzeiro que esteve em campo diante do Mirassol, não deve ter Dudu, nem também o Wanderson, nem o Gabigol e o Caio Jorge. As alterações que ele vai fazer, aí podem ser várias. Acho que pode aparecer, de repente, o Christian nesse time. Acho que o Vidalba pode voltar. Mas a maneira de comportar, para mim, taticamente, será a mesma. Algumas peças podem aparecer e eu não ficaria surpreso de 3 a 4 mudanças, porque ele mesmo já disse depois do jogo contra o Mirassol. Se durante 90 minutos eu troco, imagine durante a temporada, à medida que os jogos forem acontecendo. E o Cruzeiro se ressente, sim, de ritmo de jogo. Tá mal o Santa Fé, mas é uma equipe que tem jogado continuamente. Então, dito tudo isso, imagino que o Cruzeiro tenha totais condições de ir até a Argentina e conquistar uma vitória. Favoritismo só se confirma dentro do campo, mostrando o rendimento. Ninguém vence ou perde de véspera. O futebol nos ensina isso todos os dias. Você mandou letra pra mim? Quando eu disse que... Não, Thiago. Não, quando eu mandar, quando eu citá-lo, eu farei nominalmente. Não, às vezes tá você bom? não cita não, o nome não. Eu também acho que não. Às vezes você manda letra. Você tá mandando letra pra mim? Bom, não. se vocês colocam carapuças que não lhe servem, aí é um problema de vocês. Eu tô assumindo um compromisso mediante ao nosso telespectador, sempre com a verdade. Quando eu tiver de citá-los, o farei nominalmente. Quando eu pergunto para você... Gostei desse tapete, cara. Eu também gostei demais, viu, pessoal? Obrigado pelo tapete. Quando eu pergunto para você se é favorito, muito favorito, é para fazer uma fumaça e tal, não tem a menor relevância falar disso e tal. Claro que tem. Ninguém está dizendo que vence de véspera, como o colega Aí ao lado ele mandou disse. letra pra você. Essa foi a parte que ele mandou pra você. Mas é de ser muito Pra mim foi pouco. quando ele Eu disse não assim, posso pegar. Eu não posso ele falou assim, ó, pegar. diferente de muitos, eu não me apego Aqui, com jogador deixa eu em te posição explicar, de é que eu origem. tive que Ele disse isso. explicar no meu terra, Instagram ela- um vídeo que eu fiz em collab com o Jogo Aberto. Quando eu falei no Jogo Aberto ontem, eu falei assim, eu acredito que na atual conjuntura do futebol brasileiro, mesmo o Flamengo, que é uma seleção, o Palmeiras, que tem um baita de um elenco e etc e tal, eu acredito que esse ano não vai haver um descolamento muito grande. Mas eu acreditar não quer dizer que vai acontecer. Exato. Eu acho que vai ser mais disputado, cada vez mais físico. Os times vão se reforçando, o Corinthians está muito bem, se reforçou, o Atlético se reforçou, o Cruzeiro se reforçou. Então eu acho que ninguém vai sobrar os caras. Ai, mas quando que o Atlético e o Cruzeiro sobraram? Ai, porque não sei o que tal. Você só precisa entender o contexto do que eu falei. Então quando eu falo de favoritismo do Cruzeiro, muito favoritismo do Cruzeiro, eu olho para o elenco, eu olho para o investimento e eu olho para essa situação. Olha para a situação do União Santa Fé. Santa Fé. O time é o 14º colocado Então não precisa do você grupo ficar A mandando da letra Argentina. para mim, não?
Eu não tô mandando letra Não, pra tô você. metendo o Ronaldinho. Ah, tô olhando entendi. pra você, Você tá mandando falando recado valor. pro valor. Mandou letra pra você também. Ah, cara, eu cito nominalmente. Vocês estão achando que vocês são esse centro aqui, ó, onde tudo acontece aqui no gramado. Pera lá, né? Tem Nem mais sempre coisas. é sobre vocês. Peraí, nem tudo. Só não acontece aqui no centro, não tá tudo, acontecendo sabe? aqui no Nem- centro o nem- jogo. nem do tudo, valor, nem hein? todas as opiniões, eu tô me referindo a vocês. você. Quando eu só me me pergun- referi, eu só perguntei. quando eu me Te referi, ofendeu vocês pra perguntar? não me ofende, Thiago, não Ah, passa bom. nada, não passa nada. Entendi. Vai te ofender na hora que ele te chamar de querido, eu já percebi. Não, também não me Se ele ofende, te chamar não. de querido, porque aí Mas você o pegou. Cruzeiro é muito favorito. Eu discordo do Valorzinho nessa. Eu acho que o Cruzeiro, pela qualidade do elenco, e Lembrando que eu disse que é favorito, você tá Não, colocando sim, muito, eu né? tô colocando Não, tudo muito, bem. Fica tudo eu meio acho da que mesma- a mesma muito situação, viu, favorito, gente? porque o Cruzeiro tem uma diferença muito grande em relação à União de Santa Fé. Especialmente em relação ao que o time argentino tem apresentado no campeonato local. É o 14º colocado. Eu tive a curiosidade de pegar os números. Nas últimas 6 partidas, 3 vitórias e 3 derrotas. Uma pela Copa Argentina, Nos tá, últimos Thiago? 2 jogos, Duas vitórias pelo argentino e uma, e uma pela Copa Argentina. Isso. E nos últimos 2 jogos, 2 derrotas consecutivas. Eu, honestamente, Uma não delas pro consigo... Lanterna. Pro Lanterna? É. Eu nem sabia. Eu uma nem delas pro acompanho o Lanterna. argentino, não. Aldo Já tive- Civi, é. Só de eu saber os números, já tô feliz. Já me deu por satisfeito. Então, eu, honestamente, velho, não tô nem um pouco preocupado em relação a isso. Por quê? Eu vi no Cruzeiro qualidade o suficiente para ganhar esse jogo. E eu vi no jogo contra o Mirassol. E assim, eu não falei muito sobre isso, expectativa em relação ao jogo do Atlético. Mesmo com a altitude, eu tenho a mesma. Eu acho que o Atlético também tem muito mais qualidade que o Cienciano. Para mim, o Cruzeiro enfrenta um time pior que o Mirassol e o Atlético enfrenta um time muito pior que o Grêmio. Que o Atlético teve mais oportunidades que o Grêmio no último sábado. Então, para mim, os dois vencem hoje. 1-0, mas eu acho que os dois vencem. Aqui, a respeito do União, a única coisa que o União pode fazer para ameaçar o Cruzeiro em algum momento é tentar se igualar ou superar à vontade. É um time que precisa entrar, a mística argentina, a vontade argentina, tudo que tem de qualidade argentina, eles têm que puxar um pouquinho hoje para tentar minimamente fazer frente à equipe do Cruzeiro. Porque tecnicamente eles não chegam aos pés da equipe do Cruzeiro. Eles vão ter que se superar e muito na vontade. E a gente sabe que o futebol entrega situações de um time com muita vontade igualar ou superar um time tecnicamente melhor. Então, tudo isso, o Cruzeiro tem que ir para lá. Nós aqui estamos falando. Quem vai jogar é a turma que está lá com o Leonardo Jardim. Eles não tem que ter nenhum tipo de soberba, nenhum tipo de, é muito favorito, ou é levemente favorito. Não, o time do Cruzeiro tem que entrar e se superar a equipe do União de forma técnica, na qualidade. E não em tem campo. altitude, não. Em Ó, campo. posso fazer um convite para vocês? Pode, eu entendi. Você Eu tá fiz sempre igual o bom. menino chorando com a florzinha. Eu entendi, eu tenho que calar tem a que boca calar, nesse é. momento. Entendi. Para. Eu entendi. Você é muito rancoroso. Não, entendi. Eu entendi. Você é rancoroso. Posso fazer um convite para vocês aqui? Claro. Se for coisa 2 boa, jogos hoje, não são? 2 jogos? Eu vou assistir lá. Você vai comigo? Vou. Não, você vai trabalhar, você vai trabalhar. Ô Samuel Venâncio, você precisa dar uma folga pro menino aí, ué. Como é que Às faz? quartas-feiras eu folgo. Não, mas dia de jogo. Você ir lá beber com nós. Ó, que negocinho bom, hein, Raimundinho? Ô, Raimundinho, tem um negócio bom pra você, pro seu trabalho? Aí, deixa eu contar uma coisa pra vocês. 2 jogos hoje. Então, o Cruzeiro joga antes, Atlético joga depois. Aí, sabe onde é que nós vamos ver o jogo? Eu tô fazendo um convite para você, porque nós estaremos preocupados com a bola parada. E preocupado com a bola parada, isso é uma questão que envolve a permanência do Wallace no time. Para hoje eu não sei, mas isso é uma questão já destacada por ele. E aí o Thiago Fernandes foi para cima do Valor na rádio hoje. Falou, então quer dizer que o futebol fica de lado. Se o Romero joga mais, mas não é um cara bom na bola parada, então o futebol fica de lado. Você opta só pelo cara que tem o jogo que é bom na bola aérea, mas e o resto? Fala aí, Jardim. Em relação às bolas paradas, podemos resolver. Em vez de jogar com os 2 avançados que jogamos com o Bolatti e o Dineno. Em vez de jogar com o Kaique, jogamos com o Villalba. E depois acertamos mais um ou outro na bola parada e ficamos com uma equipa com 6 ou 7 jogadores na bola parada. Por isso, a gente tem que ter sempre um equilíbrio. É o que eu digo, às vezes não podemos jogar com 11 baixinhos. Depois, na bola parada, temos dificuldade. Eu, hoje em dia, quando meto o Mateus
tiro o Caio era um jogador que estava importante na primeira bola, e meto o Lucas para fazer esse papel para não perder o equilíbrio defensivo da bola parada. Então Fagner e Romero no mesmo time, nós nunca vamos ver. Não, mas aí Por não são necessidade, 11, então, né? somente. Mas aí não são 11. Não, são sim, dois. eu tô dizendo que você vai ter 2 jogadores ali, um volante, um lateral. Não, depois do que ele disse, o Valu ainda está criando casa comigo, tem que criar casa com ele. 11 baixinhos não é tem força que de criar caso expressão, com né? ninguém. É uma óbvio, força de, é uma óbvio. força de Eu tô expressão. dizendo o Ele não tá seguinte. colocando que tem. Porque só na zaga o Cruzeiro tem 2 caras grandes, né? Que é o Jonathan Jesus e o Fabrício Bruno. São 2 caras grandes. O Gamarra é alto. O Fabrício Bruno, se eu Gamarra não me tem quanto de engano, é altura? 1,96, se eu não me engano. Deve O Fabrício ser. Bruno tem 1,96. E o Jonathan deve ter perto de 1,90 também. Então são 2 caras altos. Mas quando ele fala isso, é muito remetendo à parte ofensiva do Cruzeiro e esse meio-campo e esse ataque. Que lá na frente realmente são caras baixos. Na verdade, há um questionamento do Léo Jardim, não é novidade para ninguém, ele mesmo, já nas conversas internas, ele já destacou que de um elenco pouco físico, de um elenco de jogadores muito baixos, de ter a necessidade de jogadores com compreensão física mais avantajada. Então, ele tem falado isso lá. Sim. E nas coletivas ele está deixando claro aí. Porque quando eu falei de Fagner e Romero, dificilmente, por uma ocasião, eles podem até jogar juntos. Mas enquanto ele puder escolher, ele não vai optar por esse jogador. Eu posso dar um pitaco só, rapidinho? Porque, da mesma forma que eu acho que o Atlético tem que pensar no lado físico hoje, eu acho que para o Cruzeiro, por exemplo, eu não abriria mão do Romero num jogo como hoje. Sabe, um jogo que você tem que ganhar na força, na vontade, né? No futebol, que é esse futebol de entrega. Eu para mim, Romero seria titular hoje e vou mais. Eu colocaria na lateral esquerda o Vidalba também por essa questão. Foi esse time que eu coloquei. Sabe, eu colocaria esses 2 caras O hoje. Gamarra tem 1,83, o Jonathan Jesus 1,87 e o Fabrício Bruno 1,92. 92, eu falei de 6, é 92. Apesar de ser mais baixo do que todos esses, o Vidalba acho que tem 1,78, 1,79. Ele disse que com o Vidalba presente também, o Vidalba... Na lateral esquerda. Isso, que quando Mas ele ele está... mas aí a comparação fica com o Kaique, com o Marlon, não? Não, mas aí é só ele falando do Vidalba que o Cruzeiro ganha também com relação a essa bola cruzada por dentro da área. Que o Vidalba sabe fazer um movimento de zagueiro. Às vezes você tem grandes zagueiros que não tinham estatura, mas que eram ótimos zagueiros. E tem zagueiro alto. O Cruzeiro teve um zagueiro aí, alguns anos atrás, o cara tinha 2,2 metros e errava todos os tempos de bola. Quem? Fala, lembra o nome? Não Rafael faço Donato. questão, me apaguei da memória. Rafael Donato. Fiz questão Não, de apagar. não. Então, assim, o Vidalba, Rafael não ele... O Rafael Donato é gigantesco. O Vidalba, ele... Eles não querem deixar você falar, De acordo, Valor. tô percebendo. Depois De eu acordo, sou criticado. de acordo com o Léo Jardim, o Cruzeiro ganha quando o Vidalba está em campo também nessa bola aérea, mesmo não sendo jogador de maior estatura. Não, eu tô falando pra você, você também tá que nem o Elton, né? Sentar do lado a gente aprende a ficar interrompendo os outros mesmo. Até aí eu tô aprendendo. É que você questionou o Valu, tá rindo por quê? Dormiu com boas, irmão? Tô rindo de vocês três, porque querendo é o seguinte- atrapalhar o Valu. Não, mas com o é que raciocínio. você, quando o Valu O disse incômodo lá... quando o Valu começa a lecionar pra vocês, eu não sei o porquê, mas vocês têm. Prof. E fica os 3. Aqui, tá te chamando de prof, Não, é eu zoeira. fiquei curioso com o zagueiro de 2 e 2, pô. Eu tô aqui preocupado. Minha cabeça Rafael tem... Donato, irmão. É o Donato, né? Rafael Donato. Não é o Rafael Donato. Mas ele era grandão. Mas Não foi o era com Fabrício 2 Bruno. de altura. Ei, Chiu, deixa eu contar uma coisa pra Fala, você. neném. Lá na rádio, você pirou nele, que você falou, pô, e a bola? E a bola vai optar Mas pro aquele- jogador mais aquele alto? não- mas e aquele a não- bola? Não, mas aqui ele Posso não fazer uma repetiu- pergunta? aqui ele não Quanto repetiu tempo o que tem ele que o Wallace disse. está no Cruzeiro, Eltinho? Você quer 8 meses. 8 meses que o Wallace está no Cruzeiro? Isso. E o Wallace? Entre o Wallace e o Romero? Não, Tem que ser o Romero. Não, peraí, irmão, peraí. Eu tô Altura? falando, já que nós analisamos 1,93, agora há pouco, Donato. já que nós analisamos agora há pouco, custo-benefício, Do Bernard? tá? E nós citamos o Bernard, custo-benefício, tá? Eu não estou comparando aqui o que um fez, o currículo, não. Custo-benefício, 8 meses de um, 8 meses do outro. Isso. Os dois são jogadores caros. Isso. Né? Eu acho E que o Wallace ainda tem mais jogos interessantes do que o Bernard no Atlético. Sim, mas aí, hoje todo mundo aqui, eu acho que é unanimidade, né? Gostaria do Romero de titular. Eu acho que é o O mesmo Valu número, não. Thiago. Eu não. Ah, não, você não, né? Eu acho que é o mesmo número. Eu acho que 2. tem... Não. Eu acho que... Wallace. Não acho. É que eu não consigo... Você tem que analisar o adversário. O que o adversário vai te propor. Não, mas o que o Wallace tá propondo, trabalha Valu? muito a bola aérea, o Santa Fé? Se sim, é mais importante a presença do Wallace exatamente pela estatura. Se não, se mais força, como disse o Elton Novaes por baixo, cada jogo será preparado de uma forma. Eu não sou dessa categoria como você
Everton Guimarães, estou te citando nominalmente, como você, Thiago Ah, ele- Fernandes, que sai pra lá. precisa de 11 jogadores o tempo inteiro. Mas não sou. Não. Você tá querendo colocar em uma coisa que não Cada tem. jogo tem a Eu não- sua que não história. meter essa na minha não. conta, não, irmão. Mais Tá uma querendo vez, colocar em eu mim não uma peixe trabalho que não- como não me você, cabe. Everton Guimarães, e como Tenta você, botar Thiago na minha Fernandes. conta, Você tá querendo O colocar em mim Jardim, uma peixe com que não certeza, cabe. estudou bastante o adversário e vai conseguir entender o que foi melhor. Acho que todos os volantes do Cruzeiro, todos, sem exceção, desperdiçaram uma grande oportunidade de jogarem bem diante do Mirassol. Eu acho diante muito do legal. torcedor. Eu acho muito legal. Ele tá querendo eu colocar acho em muito mim legal. uma peixe que não me cabe. Eu acho muito legal quando você fala assim, não dá para eu falar dessa situação porque eu tô aqui no estúdio, no ar-condicionado, e quem acompanha treino é o treinador. Então ele sabe. Ah, não, você pode achar que tá errado. Você tá aqui para analisar. Então você pode achar que tá errado. Eu então, começaria- Peraí, você tá querendo me agredir, pode você seguir. tá me agredindo. Não, fica à Que vontade. isso, Valu Novaes? Quem falou não vai? Não, eu só ia falar. não, tô falando Eu sei pra o que você quer. Os caras te interromperam o tempo inteiro. Quando você interrompe, eles acham ruim, cara. Faz Impressionante. Mas você falou bobagem, tá? Só- Ai, Depois eu eu- tô... eu- não, depois eu eu vou vou. ter um Deixa empate. ele falar Sabe primeiro. qual a melhor parte? Me pagam pra isso ainda, Thiago. E bem, irmão. Foi bem. Deixa eu te falar um bem. negócio. Essa é a melhor parte. Vou usar Você, isso. você foi mal. Você foi mal porque você tá indo optando pela, Ombudsman tá aí do seu lado. pela Obrigado. estatura em detrimento da qualidade. Isso aí. E o mais importante Eu não, é o dentro técnico, de campo o técnico do sempre Cruzeiro. é a qualidade. Treinador O técnico falou do isso. Cruzeiro. Thiago Ele falou foi isso. nesse É o jogo, técnico no jogo do Cruzeiro. anterior. No jogo Não, anterior. Thiago, ele Falou falou- sobre o jogo anterior e a necessidade É o da bola técnico do aérea. Cruzeiro. Não, Thiago. Mas hoje cabe o Lucas Romero no lugar do Wallace. Thiago. E aí cabe mexer nas Baseado peças. no jogo que o Coloca Romero Vidal- fez contra o Thiago. Mirassol? É isso que você tá Eu fazendo? prefiro o Romero ao Wallace. Você Baseado tava no lá. jogo. Assisti. Você acha que o Romero Não. melhorou? O ponto pra mim, O Romero melhorou ou não, meio campo? em quando relação entrou? ao Wallace, sim. Ah, Thiago. Thiago. Pô, o Wallace não jogou nada, Valor. Mais Thiago, uma vez, cara. O Wallace tá jogando mal. Thiago. O Wallace tá... E você tá disputando falando que o negócio. Romero entrou Thiago. e melhorou. Ué, Não, o Wallace tava cagando não jogou negócio, nada, o cara. Romero entrou e melhorou. Thiago. Ele falou 9 vezes o Vocês seu são nome. Thiago. 9 vezes. Ele não me deixa Volta no concluir, YouTube aí, filha conta. da mãe. Thiago, 9 vezes. diga. 10 agora. Porque ele tá indo para um caminho errado. A sonora Mas você é do um Leonardo- Ombudsman agora da Não, imprensa? é porque ele prestou mal, ele não prestou Eu atenção. prestei, eu tava na coletiva. A sonora é sobre o elenco. Eu entendi o que ele falou. O Não é ponto sobre é, um jogo o ponto é, o Cruzeiro tem que priorizar a qualidade em detrimento da altura. Nós estamos falando do foco em Cruzeiro. Beleza. Não é o Cruzeiro tem que jogar com o Beleza, jogador. não é alto. jogador, Cara, não. Peter o Lucas Crouch. Romero entrega mais do que o Wallace hoje e desde que o Wallace Sim, chegou. Então, eu concordo. hoje, o Cruzeiro tinha que pensar em arrumar uma forma de colocar o Lucas O Romero ao Cruzeiro lado do Matheus começou Henrique o no ano de meio campo. novo no final de semana, Thiago. Não foi no final de semana, não. Então tá bom. O cara tá Não foi, não. 34 É o dias. mesmo técnico. Ele tá tá 34 certo, dias tá treinando certo. esse É o time, Diniz, Valor. Peraí. não, tá bom, tá Peraí, bom. não, você não pode contemporizar desse jeito. Não, ninguém eu tá também acho, Eu contemporizando. também acho que Eu não só dá tô pra falando exigir a do realidade. Cruzeiro. O Cruzeiro Não dá pra exigir começou do a Cruzeiro. temporada contra o Mirassol Não de dá novo, pra Thiago. exigir do Cruzeiro, nesse momento, um grande futebol. O Cruzeiro vai entregar aos poucos esse grande futebol. O ponto é, hoje tem que priorizar a qualidade em detrimento da estatura. Ô, Galante. Se for só por estatura, não dá, tá errado. Ô, Galante, me responde uma coisa aqui. Deixa eu só falar do colchão, Pode falar. mas eu já Pode vou te falar. fazer a pergunta Pode aqui. falar, pode. Na sua casa, só você e o Léo Jardim ou tem mais